tem uma história muito bacana que eu até contei hoje para uma empresa durante a nossa imersão da manhã, que, opa, ah, que um menino chegou no seu avô, um índiozinho chegou no seu avô, no chefe da tribo, e falou: vô, eu hoje estou muito envergonhado porque eu não consegui segurar minha ira, não consegui segurar minha raiva e eu acabei brigando com um outro menino aqui da tribo. E eu não sei o que fazer, eu estou muito envergonhado, eu não deveria ter feito isso. E o avô dele olhou para ele e disse: meu neto, todos nós temos dentro de nós dois lobos. Nós temos um lobo agressivo, um lobo irresponsável, um lobo que não controla a própria ira, que não controla a própria ação, as próprias emoções, um lobo totalmente selvagem. E nós temos dentro de nós também um outro lobo, que esse lobo ele é um lobo controlado, ele é um lobo responsável, ele é um lobo comprometido, ele é um lobo engajado, inspirado. Então todos nós temos esses dois lobos dentro de nós. E esses lobos estão em constante briga um com o outro, eles estão em constante guerra um com o outro. E o neto perguntou: mas meu avô, e qual desses lobos que ganha a guerra? E ele disse: ganha aquele lobo que você alimenta. Então, na hora que a gente começa a perceber a nossa mente, a gente começa a perceber essa dicotomia interna, né? A gente começa a perceber essa relação interna que muitas vezes a gente não controla. O que está acontecendo dentro da nossa mente? O que é aquela voz? O que é aquela voz que fala uma coisa que às vezes você tem vergonha daquilo? Você fala: nossa, será que alguém viu eu falando isso aqui? Quem aí já passou por essa situação? A gente combina uma coisa, né? Autocontrole. Quando a gente fala, eu não tenho autocontrole. O que significa autocontrole? Vamos lá, autocontrole é uma coisa extremamente simples. Autocontrole significa simplesmente você falar para você: eu vou fazer algo e você fazer. Ponto final, é só isso. Autocontrole não tem nada além disso. Ó, vou pegar esta água e vou dar um gole. Olha que incrível, um autocontrole 100% efetivo. E todos vocês aí têm esse autocontrole. Agora, o que acontece? Muitas vezes, a hora que a gente traz um nível de dificuldade acima, a hora que você resolve, por exemplo, começar a fazer um exercício físico pela manhã. Aí à noite você está firme que você vai acordar cedo e vai malhar. Aí você deita firme, que vai pôr o despertador para 5 horas, 5 e meia. Aí você acorda e o despertador toca e você não levanta. Você escuta, desliga o alarme e fala: não, vou dormir mais um pouquinho. E a hora que você vê, já são horas de trabalhar, você acabou não indo. Quem aí já passou por isso aí? Quem já teve essa experiência? Fabrício já passou por isso alguma vez? Donado? Jardei já passou por isso? Já passou. Então, gente, por que isso acontece? Por que a gente combina alguma coisa com nós mesmos e por que a gente não cumpre, né? Todos nós aqui, quando a gente combina uma coisa com alguém, com a nossa equipe, com a nossa empresa, com os nossos sócios, com os nossos relacionamentos, cônjuges, a gente cumpre, correto? A gente tenta cumprir a maior parte das vezes. Por quê? Se a gente não cumprir, você é uma grosseria, é uma falta de educação, é uma irresponsabilidade. E por que a gente combina as coisas com nós mesmos e a gente não cumpre? O que acontece? Qual que é essa dicotomia? O que faz a gente fazer isso? E o que traz a gente fazer isso, explicando de uma forma bem leiga, até porque a gente entender, né, como é que a mente, como é que o cérebro funciona, basicamente é o seguinte: o nosso cérebro, ele é um software com hardware, igualzinho um computador, igualzinho uma máquina, ele tem uma pré-programação. E qual que é a pré-programação básica do nosso cérebro? A pré-programação dele tem duas obrigações: uma é nos manter seguros, manter vivos, e a outra né, para isso, ele precisa de energia. Então, tudo que a gente compete por essa energia no nosso cérebro, o nosso cérebro nos boicota muitas vezes. Então, acordar de manhã para malhar é algo que demanda queima de energia. Então, ele prefere te manter seguro. Você não sai da cama, você está seguro e está com energia. Comida, bebida,
é energia extra, ele quer, pode comer, pode beber, pode trazer o que for, é um estoque. Então é fácil, qualquer coisa que você queira comer a mais, ele libera, tá tudo bem. A gente pega o celular, ó, o celular tá assim, virei ele para baixo, ele desliga a tela, porque ele automaticamente ele quer poupar energia. E o nosso corpo é infinitamente mais inteligente que isso. Então o nosso cérebro, ele tá com esta priorização. Quando você quer fazer algo que seja para melhorar a sua saúde, que seja para você queimar gordura, que seja para você exercitar, todas essas coisas que você tem desconforto, o cérebro boicota. E o que a gente precisa aprender a fazer é como superar isso aí. Como que a gente entende que nós não somos nosso cérebro. Nossa mente, né, é esse hardware, nós somos aquele observador. E a gente faz isso através dessas práticas, exercícios e meditações que a gente vem fazendo. Hoje, vou trazer para vocês alguns estudos aqui muito interessantes, antes da gente iniciar a parte do Memento Mori, que é uma meditação incrível, que vocês vão adorar. É uma das que eu acho das mais impactantes de todas. Essa parte do universo, deixa eu compartilhar minha tela aqui, peraí. Apostila. Zoom. Antes, a gente tem que entender isso aqui, ó. Eu cheguei a falar na noite passada, eu cheguei a falar desse Enigmas do Universo aqui para vocês. Deixa eu liberar aqui, me fala no chat aí, eu ponho a mão, se eu cheguei a passar isso aqui. Eu acho que não, né? Mas é porque eu tenho feito muita imersão, às vezes eu fico na dúvida aqui. Eu acho que eu não passei, não. O Enigma do Universo, gente, é uma série, um documentário que está na Netflix. Eu recomendo a todos assistirem, ele é maravilhoso. E o que ele traz, né? Ele inicia com essa imagem, a tela dele tem isso aqui, é o Morgan Freeman que participa. Isso aqui é uma chita e você está vendo dentro do olho dela o universo. O que ele começa? Ele começa mostrando essa savana, mostra uma chita com 2 filhotinhos. Tem um filhotinho que ficou meio fora da tela aqui. E essa chita, ela inicia correndo atrás do impalazinho para pegar esse impala. E ele fala o seguinte, a chita amanhece todos os dias com um único propósito, com um único objetivo. E esse objetivo é trazer energia, buscar energia para a manutenção da vida dela. E mostra essa chita correndo atrás desse impala, essa chita não pega esse impala, aí vem aquela música dramática, né? O Morgan Freeman fala, ontem ela estava com 2 filhotinhos, hoje ela está só com 1. Esses filhotinhos só conseguem viver mais um único dia, sem energia. Então ela vai ter que descansar para buscar novamente tentar isso amanhã. Ele mostra ela ali no tristinho, sem comer, e mostra o sol, mostra o universo, e ele fala, ó, e mal ela sabe que toda a energia que ela precisa está disponível abundantemente no sol. No entanto, ela não consegue pegar nada que não mova, nada que não corra. Aí vai lá para o Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, né, que é a teoria atual aceita de como o universo foi criado, quando ele foi criado. 13,8 bilhões, existiu uma grande explosão de um ponto muito concentrado e que a partir daí foi criado todo o universo. Então ninguém sabe explicar o porquê, né, existem teorias por que existiu, mas consegue-se validar que isso realmente existiu. Quando houve essa grande explosão, a matéria começou a se criar, a matéria começou a se formar. Né? Esse início é chamado de expansão do universo, né? Essa inflação do universo. Nos primeiros minutos começam a se formar os principais elementos, os elementos do hidrogênio e do hélio, que são elementos que têm um núcleo, o hidrogênio com um elétron, o hélio com 2 elétrons girando em volta, ou seja, uma bolinha de energia girando ali. O universo começa a se expandir, começa a se esfriar, esses gases começam a se juntar, a partir disso começam a se criar as primeiras estrelas, galáxias começam a se formar. E vai acontecendo, 9 bilhões de anos depois o sistema solar é formado, a partir daí 13,5 bilhões a Terra é formada, é bombardeada por inúmeros asteroides e, bum, chegamos aqui no ponto que nós estamos. Temos a Terra aqui, temos o Sol próximo da Terra, a 8 minutos luz da Terra. O que acontece? O Sol foi formado por aquele hidrogênio lá atrás. Aquele hidrogênio no Sol se funde, causando a fissão nuclear,
esse fóton é expelido, né, toda essa energia atômica é expelida, ela viaja pelo Sol até aqui, aquele mesmo fóton que veio lá do Big Bang, daquela explosão, viaja via Sol, pum, vem cair aqui na Terra, junto com a água, né, aí todo mundo, a gente vai lembrar as aulas de biologia, H2O mais CO2, o fóton vem para a plantinha, aquele mesmo fóton, entra no cloroplasto, produz a clorofila, produz a fotossíntese, que é a liberação dessa energia, o açúcar mais o O2. Isso vai para a planta, os gnus, os animais vegetarianos, herbívoros, né? Os animais herbívoros vêm e alimentam, e a chita alimenta desse animal. Ou seja, todo esse ciclo de energia, de busca de energia da chita, é em busca dessa energia, desse elétron. Aí você fala, Léo, o que tem a ver essa história toda? O que tem a ver é que nós estamos fazendo a mesma coisa. O nosso objetivo principal é a busca de energia. É a busca de alimento. Esse é o primário que a gente tem. Daqui a pouco eu passo esse calendário aqui com vocês. E o que mais que isso impacta? Isso impacta que o seguinte, H2O, se você pegar a energia, porque a gente vem nesse estudo aqui, nosso corpo, ele é formado por aquele mesmo elétron. A maior parte do nosso corpo, 60% a 70%, é água. Então, desse percentual de água, se você H2O, se você pegar dentro do nosso corpo um elétronzinho, na hora que você chega nele, você expandir o núcleo do hidrogênio, ele vai, do tamanho de uma ervilha, o elétron vai estar a 2 km de distância. Aí você fala, gente, e o seguinte, nós estamos falando de energia, nós somos formados por blocos de energia. Olha esse estudo que foi feito aqui na década de 90, com o Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês. O que ele percebeu? Ele começou a fazer um experimento congelando átomos de água a se transformarem em gelo, e ele começou a fazer isso, jogando energias positivas em alguns e energias negativas em outros. Então perceba que quando ele jogou energia positiva, música de Mozart, sinfonia de John Lennon, amor para o átomo, olha a perfeição da formação desse cristal. E percebam, isso aqui foi um cristal com energia, com um rio Fujiwara, poluído do Japão. A paz, obrigado, aí o quilho, né, energias negativas. Fujiwara depois de uma oração. Percebam que o poder mental da energia controla a formação do cristal de água. Poxa, então se o nosso poder mental de energia controla o cristal de água, nosso corpo é formado por 60%, 70% de água, dependendo da idade, o nosso pensamento molda nosso corpo. Nosso pensamento molda nossas próprias células. Aí, o que vem validando isso? Uma série de pesquisas vem trazendo isso. Hoje em dia não estamos no campo do esoterismo, né? Todas essas pesquisas da neuroplasticidade, como o nosso cérebro consegue trazer, estimular o aprendizado, trazer a cura, trazer atividades, trazer coisas que acontecem na nossa vida positiva e negativa. Então existem inúmeros estudos que trazem e comprovam isso. E eu estou mostrando isso tudo para vocês porque hoje a gente vai fazer uma nova meditação, que é uma nova estimulação da sua energia cerebral, da sua energia mental, em prol do seu corpo. Então eu quero que vocês vejam que tudo que a gente vai fazer é validado pela ciência. Hoje em dia a meditação, ela melhora a cognição, ajuda na qualidade do sono, promove emoções positivas, autorregulação do corpo, então a memória, bem-estar psicológico. Então tudo que a gente está vendo e vivendo e experienciando hoje, esses níveis de ansiedades crônicas, depressão, desconexão, que todos os países, né, estão passando por isso, em todas as idades, crianças, a meditação, que é um exercício de controle mental, da gente vir para o momento presente, direcionar ondas cerebrais, direcionar foco e atenção, é algo que tem um poder de transformar a sua vida. Olha esse estudo aqui, que coisa incrível. Esse estudo aqui, existe na medicina o efeito placebo, né? Todo mundo já ouviu falar aí do efeito placebo. O efeito placebo, as pessoas, as indústrias químicas, elas pegam um medicamento que vai ser lançado, pegam uma população, sei lá, 1000 pacientes, elas dão remédio, 1000 pacientes não dão nada, e nem é só uma área de controle, e 1000 pacientes colocam com água e açúcar um placebinho. Então elas vão avaliar qual que é o impacto psicológico de cura, se a pessoa realmente foi curada porque ela
tomou o remédio ou não. E veja que interessante, eles fizeram aqui, nessa universidade aqui na Inglaterra, uma osteoartrite, uma cirurgia. Então eles pegaram um grupo de 180 pacientes, colocaram, fizeram a questão fisiológica, fizeram uma cirurgia de osteoartrite. E pegaram uma outra metade e fizeram isso fake. Foi só uma cirurgia placebo. E vejam que incrível, né? Eles perceberam que mesmo os que foram só psicológicos, ou seja, a mente desses pacientes conseguiu curar uma questão fisiológica no corpo deles. Aí a gente tem algumas outras interessantes. Essa outra aqui foi um homem que teve overdose de placebo. Esse cara aqui, ele estava no grupo de placebo e ele resolveu tirar a própria vida e tomou o tubo inteiro de remédio. Quando ele fez isso, os sinais dele, né, estava com a pressão 8/4, pulso a 110, ele estava ali praticamente entrando em coma quando chegou no hospital. O médico puxou o prontuário dele e falou, vejam só, esse cara não está tomando o remédio, ele tomou um tubo de água com açúcar, ele era do grupo de controle do placebo. O médico foi lá e falou no ouvido dele, ó, isso aí que você tomou é água com açúcar, não tem nada nisso aí. E o paciente voltou. Ou seja, você acreditar que você está sendo morto, a mente dele estava desligando o corpo dele por acreditar que ele estava envenenado com o remédio. Então, gente, são inúmeros, né? O poder da visualização, NFL, NBA, fazem treinos de visualização e a percentual de performance que esses atletas têm é muito superior àqueles que simplesmente treinam. Esse último estudo aqui da Universidade de Harvard, que também foi incrível, eles pegaram um grupo de arrumadeiras, pegaram um percentual, 44 arrumadeiras, falaram para ela, gente, tudo que vocês estão fazendo aí de arrumar stand de quarto por dia, é muita atividade física, já é suficiente para a sua saúde, vocês não precisam fazer nada além disso, tá ótimo o que vocês estão fazendo. Continuem assim que vocês vão perder peso e vão estar saudáveis. E pegaram a outra metade e falaram o oposto para elas. Vocês estão perdendo saúde, vocês precisam fazer exercício físico, porque senão vocês vão engordar, vocês vão ter péssimos exames e tudo. O que foi constatado? Que esse percentual que eles falaram, os exames delas deram positivos, a pressão delas caiu e elas perderam peso. Enquanto que as outras que eles falaram que ia engordar, por elas simplesmente acreditarem, elas engordaram, ganharam peso e pioraram a condição de saúde. Então percebam, gente, que hoje, né, o controle da mente através da meditação, que é algo que vem sendo feito há milhares de anos por civilizações orientais e que hoje ainda é muito pouco difundido na população ocidental, nós, né, é algo que tem um fator completamente determinante para a sua saúde, completamente determinante para a sua qualidade de vida, para a sua saúde mental. Então hoje a gente vai mergulhar nisso aqui. Agora, no encontro anterior, o nosso tema foi gratidão. A gente entrou na lente da gratidão. A forma como eu elaborei, como eu desenhei, como eu consegui me conectar a essas lentes, né? Depois que eu tive um momento de depressão, um momento de muita dor aí pós-Covid, quando eu fui mergulhar para dentro e eu fui entender como que eu consegui sair, através do conhecimento, da filosofia, como que eu consegui me reconectar, a primeira coisa que eu olhei, né, como que eu olhava para dentro era, cara, qualquer que seja a situação que eu estou tendo, qualquer que seja a dificuldade que eu estou passando, a primeira coisa que eu faço é ter gratidão. É saber que apesar daquele problema específico que eu estou tendo, eu tenho tantas outras coisas fantásticas na minha vida. E quando eu comecei a mergulhar na questão da gratidão, dentro do estoicismo a gente tem um conceito de amor fati, né? Ame o destino, eu comecei a entender que a gratidão, quando a gente tem gratidão, quando a gente aceita e tem gratidão por qualquer que seja o nome que você queira dar, universo, natureza, Deus, Adonai, grande arquiteto, Alá, qualquer que seja o nome, intuição, energia, luz, qualquer coisa. Isso gera essa energia positiva, isso gera essa transformação. E dentro do estoicismo eu aprendi como que se aplica essa gratidão de forma prática, né? A gente entender que todas as coisas são o que são, né? O que eu chamo do mindset positivo. Não é nem bom nem ruim, simplesmente é. Então, quando a gente aprende a lidar e a enxergar situações com gratidão, a gente começa a entender que
por mais difícil que seja aquela situação na nossa vida, ela está conectada a algo, ela está conectada a um aprendizado, ela tem em si próprio um potencial de nos ajudar a superar qualquer dificuldade, ela tem em si própria uma oportunidade de crescimento. Como diz Marcos Aurelius, o obstáculo é o caminho. Qualquer coisa que impede a nossa ação, impele uma segunda ação. Então a gente começa a entender que, poxa, eu estou com um problema financeiro na empresa, eu estou com um problema de relacionamento, eu estou com um problema de saúde. Qualquer que seja o problema que você tenha, para pensar na sua vida no passado. Foram esses problemas que te transformaram em quem você é hoje. Quando a gente não tem problemas, quando a gente não tem desafios, a gente simplesmente entra num estado de letargia, de tédio, e a gente não aprende. Então nós, como seres espirituais, a gente veio para passar e ter essa experiência, para aprender. Então na próxima lente a gente vai mergulhar nisso, mas é fundamental a gente saber disso. O que mais que a gente tem que perceber? A impermanência de todas as coisas. Todas as coisas na nossa vida, a própria vida, ela é impermanente. As coisas vêm, as coisas vão. Então tem uma história muito bacana que um rei, ele foi para uma guerra e ele queria que os sábios da corte dele dessem para ele, escrevessem no anel algo que trouxesse para ele muita força, muita resiliência, muita coragem no momento mais difícil que ele tivesse na guerra. Ele falou, quando eu estiver naquele momento de desespero, sem saber o que eu faço, eu gostaria que vocês me escrevessem algo que me trouxesse inspiração, que me ajudasse a superar aquele momento. E os sábios foram lá e falaram, olharam, e ele falou, mas o seguinte, eu quero que caiba escrito no meu anel, porque eu vou colocar no meu dedo e vou tirar esse papelzinho no momento mais difícil. E os sábios se reuniram, olharam e falaram, ó, não sabemos o que teria para caber num espaço tão curto. E nisso tinha um homem, um camponês ali próximo, e esse homem disse, olha, eu tenho uma frase muito boa que cabe aí nesse anel, daria para escrever aí. Ele falou, pois bem, então escreva, traga isso e vamos colocar isso no anel. Foi lá, escreveu, o rei foi para a guerra. Em determinado momento da guerra, esse rei foi cercado. Esse rei foi cercado pelos inimigos, ele se apavorou, entrou para o meio da mata, fugiu, se escondeu e num determinado momento, em pânico, escutava os passos dos soldados ao seu redor. Ele disse, bom, agora é a hora de eu ler aquela mensagem. Ele pegou seu anel, pegou o papelzinho e leu a mensagem. Estava escrito ali, this too shall pass. Isto também vai passar. Ele deu uma acalmada, se escondeu, ficou ali tranquilo, deu um tempo, a noite veio, o seu reforço chegou e eles salvaram esse rei. Esse rei virou o jogo, ganhou a guerra e voltou num triunfo, né, aquela felicidade toda de volta. E quando ele voltou, ele chegou e disse, chame aquele senhor que eu quero dar muito ouro, presenteá-lo e tudo. E a hora que o camponês chegou, ele falou, olha, fico muito feliz, tá? Ele falou, não, você me salvou, foi a palavra, foi o que eu precisava naquele momento, eu estava em pânico, eu já ia me entregar, não sabia o que fazer. E o camponês disse, então pegue o anel e leia agora novamente. Ele falou, não, eu li, ele falou, leia de novo. Ele estava todo feliz, ele leu, estava, né? Isto também vai passar. Então, quando a gente entende essa impermanência, quando a gente entende que tudo é passageiro, inclusive a nossa vida, a gente começa a entender que não existem razões para a gente se apavorar tanto. Na verdade, para se apavorar de forma alguma. Não existem razões para tanto medo. Não existem razões para ansiedade, para desconexão, para, né, a gente buscar fugir das situações. Porque tudo é passageiro. As coisas boas que a gente tem na nossa vida, elas passam. Os momentos ruins, eles passam e vêm outros. Os bons, eles passam e vêm outros. E a nossa vida, ela também passa. Então, os estoicos, eles tinham essa frase escrita em vários dos templos. E os grandes imperadores, quando eles chegavam, começaram lá desde César, ele pedia que viesse alguém ao seu lado naquele momento de maior felicidade, onde ele se considerava praticamente um imortal por ter vencido toda aquela guerra, aquela coisa, sussurrando no seu ouvido, memento mori, lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você é mortal.
E quando a gente faz, né, a morte, ela é algo que equaliza a todos. Se pegar há 2 dias atrás, morreram 250 mil pessoas, mais o Abílio Diniz. Hoje morreu em torno de 252 pessoas. Amanhã também, depois da manhã também. Então a morte, ela vai nos levar a todos. Essa é uma realidade, esse é um fato, esse é algo que a gente não tem como contestar. E como é algo que a gente não tem que contestar, é algo que não existe razão para a gente temer, porque é algo que é natural, é algo que faz parte da vida. A morte equaliza jovens, velhos, ricos, pobres, gênero, classe. Ela nos equaliza a todos. E, no entanto, quando a gente começa a fazer essa reflexão da morte, a gente começa a ter gratidão pela vida. Então a morte, refletir sobre a nossa mortalidade não é algo que deve nos trazer tristeza, é o contrário, é algo que deve nos trazer gratidão. Porque se vocês pararem para pensar, o que é a coisa mais importante da vida de cada um de nós hoje? Vamos ver aqui, deixa eu perguntar aqui. Donato, a gente falou nisso, eu acho, hoje, né? Qual que é a coisa mais importante da sua vida hoje? Seu filho. Meus filhos, né? São dois. Tá, seus filhos. Vou te falar que não é. Tem uma mais importante. Vamos ver, Sharon. O que é a coisa mais Ai, ai, importante? ai. A coisa mais Ah, importante lembrei que a gente falou hoje. Quer concluir, Donato? Opa, peraí. Eu vou deixar pro final, porque o Léo já me deu a cola hoje. Eu errei, mas eu vou deixar todo mundo falar aqui depois. Ele conclui aí. Obrigado. Imagina. Bom, eu acredito que a coisa mais importante seja o nosso momento presente, né? Porque é a única coisa que a gente tem, de fato. Tá. E o que a gente faz com ele, né? E se for levar um pouquinho para física ali, tem uma autora que eu gosto demais, que se chama Dana Zohar, e ela define o momento presente como sendo apenas segundos. Então, o que a gente tem, de fato, é esse trechinho de 12 segundos a cada instante, porque depois disso já passou. E tentar viver o futuro é errado, porque a gente não consegue, né? Não tem acesso a ele. Muito bem, mas não é. Ventura. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Léo? Como é que tá? Tudo bem? Sou eu, coisa mais importante. Sim, eu não tô aqui, não adianta. E aí eu faço tudo em volta, né? Na verdade também não. A Também coisa mais importante de todas as nossas vidas é a nossa própria vida. A gente estar vivo. Esse é o ponto mais importante. Porque nós estamos vivos, aí você tem seus filhos, aí você tem sua saúde. O que é mais importante, sua vida ou sua saúde? Né? Então, porque nós estamos vivos, existem uma série de outras prioridades na vida, uma série de outros pontos fundamentais importantes. Mas por que nós estamos vivos? Então a gente tem que ter essa gratidão a cada dia que a gente acorda, que é um milagre enorme a gente acordar. Porque naquele mesmo dia vão morrer em torno de 250 000 de pessoas. Então essa gratidão pela vida, essa presença, aí vem o que a Sharon disse, a gente perceber o momento presente, a gente viver o momento presente, a gente entender que o momento presente é tudo que a gente tem enquanto estamos vivos, porque todo o nosso passado foi vivido no momento presente. Todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a nossa vida, né, a gente tem que ter gratidão a cada dia que você acorda. Então, quando você acordar, você está vivo? Opa, obrigado, Deus. Chame como você quiser chamar. Obrigado por eu estar vivo. Dá uma olhada em volta, tá todo mundo vivo ali? Filhos, pais, irmãos, esposa, cônjuge, tá? Obrigado, tá todo mundo vivo. A cada dia esse é um milagre. A cada dia essa é uma experiência. Então, Marcos Aurelius diz, né? Você poderia deixar a vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz ou pensa. Ele escreveu isso para ele, né? Para ele determinar isso. E o que significa isso? Que a gente, já que
hoje poderia ser o nosso dia, a gente vai viver um eterno carnaval, né? Um desvairo, uma loucura. Não, é exatamente o contrário disso. Pelo fato de que a gente hoje pode ser, como que você deixaria esse seu dia valer a pena? Como que você deixaria ele mais propositivo? Com quem que você gostaria de estar? O que você gostaria de fazer? O que faz sentido na vida? Então essa reflexão de Memento Mori, ela é uma reflexão que nos ajuda a priorizar as coisas da nossa vida. Ela nos ajuda a entender o que tem mais sentido, o que você deve estar fazendo, o que você deve estar valorizando, ou que simplesmente não tem nenhuma importância. Então agora nós vamos fazer esse exercício juntos, esse exercício de Memento Mori. Então para isto, vou pedir que todos vocês sentem-se numa posição confortável, onde vocês estão. Peçam para as pessoas ao seu redor que vocês vão precisar de uns 15, 20 minutos de sossego, sem ninguém interromper. Peçam para os filhos, qualquer que seja, fala, ó, eu preciso de 15, 20 minutos, quietinho aqui. Tentem isolar os barulhos, tentem estar num lugar calmo para a gente fazer junto essa meditação. Então eu vou colocar um sonzinho aqui para a gente começar a ir se acalmando. Quem está de câmera fechada, eu vou recomendar o seguinte, não deitem para fazer a meditação deitada. Por quê? Porque vocês vão dormir. Aí vocês vão dormir e não vão fazer a meditação. E todo mundo aí tem certeza que já é fera em dormir, que é uma delícia dormir. A gente já faz isso a vida toda. Então, deixa para dormir daqui a pouco. Daqui a 1 hora você dorme, daqui a meia hora, né? Então é isso. Vamos fazer essa meditação. Então vão sentando, todo mundo sentar numa posição ereta, confortável. Vão fechando os olhos. Vão relaxando o corpo. Vão focando na sua respiração, vão inspirando, expirando. Vai soltando o oxigênio, vai percebendo, inspira bem lentamente. Prende o oxigênio por alguns instantes. Agora vai soltando ele lentamente. E vá se percebendo nesse momento presente, nesse instante, que é tudo que você tem, é tudo que você jamais terá. Vai se acalmando, perceba que você está no momento, no exato momento que você deveria estar. Você não está nem um segundo atrasado, nem um segundo adiantado. Você está vivendo exatamente o que você deveria estar vivendo hoje. E está tudo bem. Agora você vai começar a focar toda a sua atenção no seu couro cabeludo, toda a região do cabelo, todo o scalp, toda a região que recobre essa área da sua cabeça. Vai sentindo a vibração, o calor. Vai relaxando toda esta região. Vai relaxando sua testa, seus olhos, sua bochecha, sua língua, sua garganta, seu maxilar. Vai relaxando todo o seu rosto. Sinta seu rosto completamente relaxado. Agora você vai sentir uma luz muito forte, vindo do topo da sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo. Essa luz vai te trazendo cura, relaxamento. Agora você vai relaxando seu pescoço, seus ombros, seus braços, antebraços, suas mãos. Agora você vai relaxando todo o seu peitoral, seu abdômen, suas costas. E agora você vai relaxando todos os seus órgãos internos. Para cada órgão que você vai relaxando, você vai jogando essa luz, essa energia, essa intenção de gratidão, de saúde,
Joga toda essa energia, essa luz agora no seu coração. Sinta seu coração bater, sinta gratidão por ter esse coração funcionando tão bem, bombeando oxigênio, sangue, para 37 trilhões de células, sem que você precise fazer nada, apenas observar e sentir. Joga essa energia para os seus pulmões, para os seus alvéolos, sinta perfeito funcionamento dos seus pulmões, que absorvem com perfeição o oxigênio a cada inspirada, fazem toda a troca gasosa por gás carbônico, expelem em perfeita sincronia, em perfeita harmonia. Seja grato, grata. Jogue toda a sua atenção, seu foco agora no seu esôfago, no seu estômago, no seu intestino. Sinta essa energia de cura, de luz, de amor. Perceba que essa energia que você visualiza, ela é real. Ela começa a afetar, a te curar, a te acalmar, a equalizar as vibrações da energia de cada célula, de cada molécula, de cada átomo seu. Agora você vai relaxando seu fígado, seus rins, genitais, nádegas, relaxando suas coxas, seus joelhos, sua panturrilha, seus pés. Sinta todo o seu corpo relaxado de ponta a ponta. Vá focando na sua respiração, vá se acalmando. E agora você vai se visualizar saindo do seu corpo, se imaginar, e olhando para o seu corpo do lado de fora. Perceba que corpo perfeito, incrível que você tem. Seja grato por ele. Perceba esse cérebro funcionando dentro do seu crânio, com tal perfeição. Seja grato por esse cérebro. Recolhe todas as informações visuais dos seus olhos, auditivas, sensitivas, olfativas. Coordena toda essa máquina perfeita que é esse corpo. E ainda te dá espaço para sentir, viver, experienciar, raciocinar. Seja grato por esse equipamento tão perfeito que você tem. Mais potente do que qualquer computador que exista no planeta. À sua disposição gratuitamente, por todo o tempo que você permanecer nesse planeta. Agora você vai se visualizar, se imaginar flutuando, saindo da sala, do quarto onde você está, vai saindo pelo teto, vai voando. Você vai percebendo voando em direção a uma luz muito forte, luz do sol. E à medida que você vai voando, você vai vendo o planeta ficando lá para baixo, vai percebendo as luzes, quando você voa em direção ao sol muito iluminado. E você começa a avistar ao longe seu retiro de luz, seu retiro espiritual, seu retiro de paz, naquele lugar perfeito dentro de você, onde você se conecta completamente à sua energia. Esse lugar, você vai avistando um gramado maravilhoso, perfeito, em meio à mata. À medida que você vai chegando, você vai percebendo um rio ao fundo, aquele cheiro da água, da terra, a natureza, os pássaros. Você vai chegando nesse paraíso de luz, esse lugar perfeito dentro de você. Na hora que você chegar, você observa uma casinha muito especial, muito gostosa. E você encontra seu guia, sua guia, que é aquela sua parte perfeita. Pode dar um nome para ele, para ela. É aquela luz que te inspira, que te guia, que te acompanha a cada instante.
pode ter o formato, a forma como você quiser. E você sente completa paz, completo amor ao chegar e a perceber o seu guia, a sua guia te esperando nesse seu retiro de luz. Vocês dão um abraço, você sente uma paz total. E agora, nesse retiro, vocês dois vão se sentar em uma cadeira e observar ao fundo uma tela enorme, uma tela gigante, que é a sua tela da vida. Nessa tela você cria momentos, você revive, você relembra, você imagina. Essa é a tela que você pode criar, imaginar e viver tudo o que desejar. E tudo que você viver será real, tão real para você quanto foi aqui de fora, tão real quanto será. Vai gerar os mesmos hormônios, produzir as mesmas sensações que você experimentou, ou que você experimentará. E agora nessa tela, você vai se imaginar passeando, caminhando na sua calçada, próximo da sua casa. E você vai escolher um problema, uma situação no trabalho, algo que esteja te trazendo ansiedade nesse momento. Algo que você considere como um grande problema, um grande desafio. E você vai trazer esse pensamento. Vai se visualizar, se imaginar caminhando lentamente na calçada e próximo da sua casa, pensando sobre esses problemas. Tenha em mente o que você deveria fazer, quais são as consequências, se der errado, se não acontecer como você gostaria. Perceba como isso te traz nesse momento ansiedade, insegurança, medo. Você está sentindo esse problema acontecer. Você está caminhando, caminhando. Viva, sinta esse problema. Sinta essa situação se desenrolando. E de repente, ficou tudo escuro. De repente sumiu tudo da sua mente. De repente você não está entendendo o que aconteceu. Onde você está perdido, desorientado, desorientada. E agora começa novamente a vir uma luz. Começa a enxergar mais ou menos alguma coisa. E parece que você está dentro de um quarto de hospital. Começa a observar, você vê uma cama nesse quarto. Nessa cama, você olha, tem uma pessoa deitada, entubada, toda conectada às máquinas do quarto. E você chega perto para ver quem é essa pessoa. E agora você observa que essa pessoa é você. Você está entubado, deitado no hospital, em coma. E você começa a olhar em volta, ao redor, e começa a ver as pessoas que você mais ama, estão todas nesse quarto, chorando, tristes, apavoradas. Seus pais, estando vivos ou não, você os visualiza. Seus filhos, caso você os tenha, marido, esposa, irmãos, sobrinhos, tias. Você vai observando todas as pessoas que você mais ama nesse quarto, olhando para você com muita tristeza, muito pesar. Você não está entendendo o que está acontecendo, você simplesmente vê seu corpo todo machucado nessa cama. E agora você começa a entender, eles conversando, você começa a perceber que houve um acidente. Enquanto você caminhava ao redor da sua casa, você foi atropelado por um carro desgovernado. Tão de repente, tão instantaneamente, você está aí, completamente imóvel, inerte, quase sem vida. Pelos sinais vitais, suas chances são muito pequenas de você sobreviver a mais um dia. Sinta a tristeza das pessoas,
Sinta a sua tristeza. E agora comece a imaginar, caso você tivesse mais um dia, um único dia de vida. O que você gostaria de fazer nesse dia? O que importaria nesse dia? Com quem você gostaria de passar esse dia? As pessoas você gostaria de pedir perdão, de perdoar? O que era importante para você nesse único dia, se você o tivesse? Aquele problema que você vinha pensando enquanto caminhava e foi atropelado, ele tem real importância? Qual é a importância dele nesse momento? Este seria um assunto da pauta, caso tivesse mais algumas horas? Como estão as relações, suas relações com seus cônjuges, filhos, pais, irmãos? Ela está da forma como você gostaria que ela estivesse? Existe algo que você pode melhorar para elas? O que valeria a pena se você pudesse ter mais uma semana nesse planeta? O que você faria? Quais seriam seus planos? Como você passaria essas horas? O que você faria para poder ter mais uma semana com essas pessoas que estão aí, neste quarto, nesse exato momento? Como você está com relação ao seu trabalho, as coisas que você vinha fazendo? Você vinha realmente valorizando, vivendo intensamente, com propósito, com alegria? Ou você estava desperdiçando seus dias, seus momentos, simplesmente no automático? Quando você estava almoçando, jantando, com as pessoas que você mais ama, você estava realmente presente com elas? Ou você tem estado distante, sem presença, sempre olhando num celular, sempre esperando o próximo e o próximo e o próximo, e nunca estando no momento? Sinta essa energia, sinta essa vontade de poder voltar, de poder conversar, de poder perdoar. Lembre-se que a raiva, o ódio, é como se você tomasse veneno esperando que o inimigo morra. Ele apenas atinge você. Perdoe essas pessoas, peça perdão a elas, qualquer que sejam elas. Perceba como nesse momento nada disso tem importância. O que você faria? Faça essa lista mental de todas as coisas que você faria se tivesse mais uma semana de volta. As coisas mais importantes da sua vida. E perceba que essas são as coisas que realmente importam. Todo o resto é distração ou coisas de segunda importância, que não devem estar à frente das suas preocupações, do seu foco maior. São acessórios à sua vida. E agora você começa a observar, um médico entra no quarto, todos muito preocupados, e esse médico vem entrando com uma cara muito boa. Acha estranho, todos olham para ele. Ele começa a vir informar que você teve uma cirurgia, você estava nesse estado dopado, desacordado para sua recuperação, mas que em breve você estará perfeito, perfeita, sem nenhuma sequela, sem nenhum trauma. Você estará enxergando perfeitamente, escutando, sentindo, se locomovendo, digerindo os alimentos, caminhando, vivendo sua vida plena. Você terá de volta todas as suas funções, todas as suas capacidades. Você estará perfeito, perfeita de volta. Perceba a felicidade invadindo o seu corpo agora, de gratidão, de amor. Perceba a felicidade de todas as pessoas nesse quarto. Quanto eles estão felizes, quanto você está feliz.
Perceba essa felicidade, essa gratidão em cada célula do seu corpo. Por essa oportunidade de ter mais um dia, talvez mais uma semana, talvez mais um mês, talvez mais um ano, talvez mais 10, mais 20, mais 30. Não se sabe. Mas o que você sabe é que você tem mais hoje, mais esse dia. Com certeza, com toda a sua glória, todo esse milagre, toda essa vida. Dê um abraço em todas essas pessoas que estão nesse quarto, sinta essa emoção, você abraçando seus filhos, pais, irmãos, cônjuges. Dê um sorriso, sinta essa gratidão em cada célula do seu corpo. Sinta esse amor, sinta essa paz, sinta essa tranquilidade. Inspire e expire lentamente. Agora você olha em volta, a tela, tá aí o seu guia, sua guia. Você olha para ele, para ela e dá um grande abraço longo. E você se compromete com ele, com ela, com você, de voltar agora, entender e valorizar o seu momento presente. Valorizar a sua vida, valorizar as pessoas que você ama. Entender a mágica e o milagre que é cada novo dia que você tem. Entender que a cada novo dia é um desafio, uma oportunidade para você ser melhor, viver das suas virtudes, fazer o bem, ser uma pessoa justa, ter coragem para mudar, para enfrentar, ter sabedoria, compartilhar seu conhecimento com outras pessoas, perdoar a todos aqueles que você guarda mágoas, pedir perdão a todos aqueles que guardam mágoa de você, independente da pessoa perdoar ou não. É sobre você se perdoar, e sobre você perdoar o próximo, e viver com mais leveza, mais tranquilidade. Sinta esse amor, essa tranquilidade no peito, olhe nos olhos do seu guia, faça essa promessa para ele, para ela e para você. E agora a gente vai começar a voltar, essa viagem de volta com toda essa luz, com toda essa leveza. Você começa a sentir seu corpo leve, flutuando, todo o raio de luz, curando cada célula, te trazendo energia, te trazendo presença. Você vai voando de volta, começa a enxergar de volta a sua cidade, seu bairro, sua casa. Você vai entrando. E ao entrar você vê novamente seu corpo aí sentado, perfeito, da forma como você o deixou. Você dá um sorriso para ele, sente essa conexão, sente essa gratidão de poder mais uma vez entrar dentro desse corpo. Agora com muito mais respeito, com muito mais gratidão. Agora você começa a sentir seu peso, seus braços, suas pernas, seu pescoço, sua cabeça. Perceba que delícia que é você poder sentir todos os seus órgãos. E agora muito lentamente, com os olhos ainda fechados, mas muito cuidado para não derrubar nada, para não cair. Com muita lentidão você vai ficando de pé, de olhos ainda fechados, sentindo essa energia. Aos poucos você vai se levantando, deixando todo o sangue circular. E você coloca seus braços, suas mãos na cintura, na posição de poder. Essa posição ela estimula toda a produção hormonal que vai te deixar mais desperto, desperta, mais confiante, mais focado, sentindo toda essa energia circulando pelo seu corpo, toda essa presença, toda essa gratidão por estar aqui. E eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1 você estará de volta, se sentindo muito mais confiante, muito mais desperto e muito melhor do que antes. 3, você vai voltando,
sentindo cada vez melhor. 2, vai sentindo o seu corpo, vai se restabelecendo, cada vez mais desperto. 1, você está de volta, se sentindo muito melhor do que antes. Bem-vindos de volta. Agora quero saber de vocês como é que foi. Fabrício, tô pegando pela minha ordem de tela aqui, hein? Como é que foi a sua experiência? Eu não estava conseguindo desativar o mudo aqui. Como sempre, bem relaxante, bem profunda, né? A gente, a primeira aula que a gente teve, aquela meditação foi bem interessante. Eu estou tentando, na medida do possível, fazer diariamente, mesmo que seja por 2, 3, 5 minutos. Às vezes me dá um pouco de clareza mesmo, organiza as ideias na cabeça, muito bom. Que bom. Jardel, quem mais quer compartilhar? Deixa eu mostrar para vocês enquanto o Jardel liberar. Esse aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que eu tenho, que ele chama, é um quadrinho de Memento Mori. Ele é o seguinte, ele tem 80 linhas e cada linha tem 52 bolinhas, que é 52 semanas. Então você vai toda semana, você colore uma aqui pra você ver. Porque a hora que você colore, ela te traz a clareza, né? Então, aqui, ó, eu tô com 46 anos, 10, 20, meus filhos estão aqui 13 anos, ó. Eles têm esse potencial todo aqui. Eu tenho esse potencial médio aqui de 33 anos pela frente. Quantos anos eu tenho? Eu tenho em torno de uns 33, se der tudo certo é isso aí. Às vezes tem bônus, né? Vai 90, 100, algumas pessoas têm, mas a média é essa. Então quando a gente olha isso aqui traz muita clareza pro que você tem, pro que você já passou. Não vai ter 2 quadros desse aqui. É 1 e mais 2, às vezes mais 2 desse aqui. Isso faz a gente ter essa reflexão, faz a gente entender que cada bolinha dessa tem que significar alguma coisa. Cada bolinha dessa é uma nova semana que você está vivendo. Então tem aquela frase de Sêneca, que eu gosto muito, que ali diz: muitas pessoas pensam que a morte é coisa do futuro, mas a morte não é coisa do futuro, a morte é coisa do passado. Todos os nossos dias que já se passaram, ficaram para a morte. Ou seja, os nossos bebês, né, nós enquanto bebês, já morreu, todos eles. A nossa criança de 5 anos, de 6, já morreu. O nosso jovem, né, tem alguns jovens aqui, mas a maioria já foi indo. Então, agora em maio, o Léo de 46 anos morre. E nasce o Léo de 47. Inclusive nossas células, na grande maioria, são todas trocadas. Nem as mesmas células que a gente tem quando nasceu, não é a mesma pele, não é o mesmo osso. 99% dessas células são trocadas. Então, a gente começa a entender que a gente vai realmente todos os dias crescendo, evoluindo, e esse processo é completamente natural. Esse processo ele faz parte de um todo. Então a gente entender isso aí, valorizar, muda tudo. Jardel, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Léo, tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Ótimo, tudo bem também. Maravilha. Olha, Léo, muito legal esse exercício. Eu vou ser sincero aqui. Eu tenho um pouco de pratico meditação, mas eu tenho um pouco de dificuldade com esse exercício de se projetar fora e tal. Mas, mesmo na meditação de modo geral, sendo brutalmente honesto, porque se pega às vezes saindo um pouco, né? E fala, pô, peraí, me distraí, volta. Né? E você está no momento de meditação. E você tem que se policiar para voltar para aquele exercício. Não posso falar pelos outros aqui, falando por mim. E acho que o grande desafio é conseguir levar isso para a vida, né? Eu gosto muito de ler, me percebo muitas vezes aqui você lendo, e quando você vê
tua mente foi para outro lugar. Você deixou de ler o que você estava fazendo ali. Né? Então, acho que a meditação tem ela ajuda muito a treinar, mas é um exercício bom, um exercício duro, difícil de fazer. Treinar a mente para conseguir se manter no momento ali, sem a distração. Porque a gente percebe que na meditação e na vida, em várias ocasiões, se você prestar atenção, você percebe caindo do presente. Mas é um exercício muito bom, muito bacana. Me fala uma coisa, você faz... Que esporte que você faz? Você faz algum esporte? Faço ciclismo. Ciclismo. A primeira vez que você pegou sua bicicleta novinha, você lembra dela? Lembro. Você já saiu pedalando ou no início você tinha umas rodinhas ali para te ajudar? Não, praticamente sem rodinha já. Ó. Já tinha habilidade natural, assim já foi. Já foi, empinando e tudo. Já foi embora. Mas caiu várias vezes, enquanto aprendia. Não, várias, né? Os dentes aqui são todos tudo fake. E hoje você pedala bem. E você não desistiu de pedalar, né? Pedala. Tá. Então, quantos anos você já pedala? Não. Há quantos anos você já pedala? 7. A minha primeira bike de estrada como treino mesmo, eu comprei em 2003. Tá, então tem 20 anos. Bacana, mas na infância e tudo. Então perceba que foram mais de 2 décadas, né? Mais o que você aprendeu na infância, brincar e tudo, para aprender a pedalar. Persistindo, resistindo, disciplina, caindo, levantando, né? Aposto que você pedala com Ventura, com roldão aí, aquelas pedaladas longas, né? O Victor eu não conheço, mas eu pedalo bastante tipo roldão. Hoje de manhã eu tava com ele. Tá, então assim, você pedala centenas de quilômetros e tudo mais. Isso não começou assim. Você concorda que se eu for pedalar com vocês, eu não tenho esse preparo todo aí. Mas se eu quiser chegar onde vocês estão, eu posso chegar. Tem que treinar. A mente, você concorda que a mente é muito mais complexa que uma bicicleta? Sem dúvida. Né? E, poxa, então pra gente aprender a usar ela, a gente tem que treinar muito mais. Não é fácil treinar a mente. Bicicleta é muito mais fácil. Só que o que acontece? A gente tem a impressão que não. Por a gente nascer com a mente, a gente acha que a gente é nossa mente. Mas nós não somos nossa mente. Isso é algo que tem que ficar muito... A hora que você vê, não dá para desver. Eu sei que a primeira vez que fala, a gente se identifica com a nossa mente. Mas o que acontece? O nosso corpo, por exemplo, nós temos um coração, todo mundo aí tem um coração. Alguém se identifica, fala, eu sou esse coração? Ou eu sou esse pulmão? A gente não identifica. Eu sei que o coração é um órgão, eu sei que o pulmão é outro, o fígado é outro. A gente não se identifica com eles. Só que a gente se identifica com a mente. Porque a mente é o que gera o pensamento, ele é gerado ali, ele é conectado ali, ele é exposto ali. Só que ela faz muito mais funções do que pensar. Pensar é uma partezinha curta dela. Porque você gerir, imagina você levar oxigênio para 37 trilhões de células, gás carbônico a cada segundo, quebra energia, 10 mil tipos de compostos químicos a gente produz diariamente no corpo, centenas de bilhões de sinapses, o maior sistema elétrico do mundo. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo, que a gente trata audiovisual, auditivo, sensitivo, processa isso em real time e reage àquilo ali. Se você pensar o processamento que a gente tem para dirigir um carro até a esquina, é um absurdo de processamento. E a mente que faz isso tudo. Então ela está ali, coordenando essas coisas todas. Enquanto isso, você quer pensar também, você quer raciocinar, você quer fazer coisas. Só que ela vai gerando pensamentos. E a gente se identifica com alguns pensamentos e não se identifica com outros. Então aquela história que eu contei no início dos 2 lobos, né? A gente tem um lobo que sucumbe à ira, ao medo, ao desespero, ao pânico. Nós temos um outro lobo que é mais calmo, mais tranquilo, mais sentado. Essas vozes são infinitas aqui nas nossas mentes. E quando a gente começa com a meditação, no primeiro passo, a entender que nós não somos nossa mente, que nós somos quem? Nós somos aquele observador que está ali. Então tem um exercício para todos vocês fazerem aí, depois a gente faz ele junto na próxima, que é o seguinte, a gente fez ele um pouquinho, a gente fecha os olhos, quem quiser a gente pode fazer ele agora,
Como é que vocês estão aí? A gente tem tempo ainda do prometido? Tem mais 14 minutos. Menos o Ventura que está dirigindo, ou quem mais estiver dirigindo. Vamos fazer ele rapidinho, que é o seguinte. A gente vai fechar os olhos e você vai fazer o quê? Você vai ordenar que a sua mente silencie. Vai falar, silencia. E você vai falar, eu vou tentar adivinhar o seu próximo pensamento, mente. Você vai ficar tentando adivinhar o próximo pensamento. Então, ó, fecha os olhos. Vamos respirar 3 vezes profundamente para a gente se reconectar rapidamente. Ó. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Pronto, relaxa. Agora você aí dentro de você, você vai dar o seguinte comando para sua mente. Mente, silencia de todos os pensamentos, que eu vou tentar adivinhar o seu próximo pensamento. E você vai ficar ali olhando, tentando ver se você adivinha. Mais uma vez, percebam-se como observador. Ordene novamente que ela silencie e fique aí observando. Tente adivinhar o próximo pensamento. Pronto. Pode abrir os olhos. Conseguiu adivinhar, Jardão? Conseguiu perceber que você está ali observando? Sim, eu consigo eu consigo silenciar, perceber que eu não estou pensando em nada, mas adivinhar o próximo não. Então esse exercício, vai praticando ele. À medida que vocês irem praticando e perceber que existe você, que é o observador, que a mente ela gera pensamentos, é aquela história, quantos pensamentos a gente já teve, cada um de vocês teve, que você não concorda com o pensamento? Levanta a mão quem não concordou com vários pensamentos já que você teve. Levanta a mão quem às vezes fala, nossa, ainda bem que não tem ninguém olhando o que eu estou pensando, porque eu estou até com vergonha desse pensamento. Né? Então, o que acontece? Por que a gente tem vergonha do pensamento? Por que a gente pensa umas coisas absurdas que não tem nada a ver com nada? Isso acontece porque o pensamento, ele vem, o pensamento acontece, ele não é você, ele simplesmente aparece. Então, quando você começa a ter consciência disso, quando você começa a ter consciência dessa questão, você começa a falar, opa, existe a mente, existe eu.